Tá, iniciar a gravação aqui. Deixa eu. Hum, aqui, beleza? Vamos lá. Todo mundo tá conseguindo acompanhar aí? Sim. Conseguindo ver? Uhum. Perfeito. Ah, pessoal, primeiramente, boa tarde, né? Quem for assistir aí, bom dia, boa noite, não sei qual horário que vocês vão assistir. Mas hoje o nosso live coding, a gente vai se recair sobre um tema de layout novamente, né? A gente vai ver uma outra forma de a gente posicionar os nossos elementos, nos componentes, nos containers, nos painéis. Dessa vez a gente vai estar programando aqui, criando um grid bag layout. Como a gente já tem algumas telas com outros layouts que nós viemos fazendo, né? Nas outras sessões. Pensei da gente já inserir, como a gente não fez nada ainda sobre as sessões, né? Como no caso a classe sessões, né? Classe sessão. Da gente inserir o conteúdo agora, como a gente vinha fazendo apenas de filme, a gente vai fazer agora da classe sessão, para a gente estar inserindo e colocando uns eventos também, configurando alguns eventos para nosso cadastro, nosso CRUD, né? De sessões. Como o nosso tempo é curto para a gente fazer essa sessão, no caso de live coding, a gente programar tudo do que a gente teria que fazer, pensei da gente fazer como a ideia é passar para vocês o contexto, o conteúdo, o que a gente vai utilizar, como a gente vai utilizar o grid bag layout. Eu acho que vai ser interessante se eu fizer aqui com vocês uma tela, né, a de cadastro. E eu passo para vocês o código da seguinte, eu vou postar, já atualizei o do GitHub, né, da anterior, eu acho que se não me engano também atualizei no Drive, se não tiver atualizado das últimas sessões, né, que a gente fez de Live Code, já atualizo. E vou atualizar também dessa aula para vocês estarem consultando as outras telas, caso vocês tenham alguma curiosidade, mas assim, não vai modificar muitas coisas além, claro, do uso do Grid Bag Layout, mas o que a gente vai ver na tela de cadastro, vocês conseguem fazer nas outras telas também, se vocês pegarem, entender o conteúdo que for passado aqui, vocês vão entender também o que está sendo feito nas outras telas, tanto que o que vai estar nas outras telas é bem parecido com o que a gente fez nas telas de filme, então não tem muito segredo não. Então, o que a gente vai ver hoje é alguns conceitos, primeiro o Grid Bag Layout, depois o Grid Bag Constraints, que vocês já viram também em sala, mas a gente vai tanto reforçar esses conceitos, como a gente vai também ver mais ou menos o que dá para a gente usar e como a gente pode utilizar nesse contexto de Grid Bag Layout. Ô, Então, Flávio, oi. voltei agora, deixa eu dar uma saída. Mas a minha tô ouvindo aqui você falar sobre grid bag, que a gente vai trabalhar grid bag hoje. A minha maior dúvida e dificuldade que eu estou tendo com grid bag é questões que às vezes a minha interface ela fica com, às vezes um respiro, sabe? Os componentes ficam muito no centro e não ocupa a parte de cima ou a de baixo, entende? Não sei se eu entendi. Os seus componentes eles ficam centralizados muito no centro, você Isso, fala? eles acabam que eles ficam mais, tipo, só na parte do meio. Eles não acabam não ocupando a parte, tipo, de cima e a de baixo. Mas, Tipo, deixando tipo um respiro, sabe? tá. Pode ser alguma configuração que você esteja usando, ou pode ser que não esteja setando corretamente os componentes, talvez. A gente vai Sim. acabar desenvolvendo aqui se ficar alguma coisa diferente do que você eh, foi fazendo aí por você mesmo, conta própria. E continuar, se você quiser, a gente dá até, se quiser marcar um horário também pra gente ver direitinho o seu código específico, né? A gente, não sei qual código que você tá fazendo por conta própria, mas Não, a gente pode beleza então, estar beleza revisando, então. mas Vou aqui a gente acompanhar e vai. qualquer dúvida eu Perfeito, pergunto. perfeito. Pode qualquer coisa ligar a Cal aí e perguntar. Obrigado, viu? Então, continuando aqui, a gente vai estar vendo os conceitos de grid bag layout e grid bag constraints.
Para a gente estar utilizando como fonte de estudo, a gente vai. Deixa eu passar aqui para outra tela, aqui no navegador. A gente vai estar utilizando aqui, vocês podem estar pesquisando diretamente no navegador de vocês, estou usando o Edge, mas vocês podem estar utilizando o que vocês preferirem. A gente vai estar utilizando além dos materiais de aula, né, que vocês viram em sala, que está disponibilizado no site do Léo. Vocês podem estar acessando esse How to Use Grid Bag Layout e também nesse mesmo material, vocês podem estar procurando o class. Aqui dentro também vocês podem estar achando, tá? Que ele dá aqui um link direto para a classe. Esses dois do Grid Bag Layout vão ser esses dois conteúdos. A gente vai estar destrinchando ali um pouco aqui na hora que a gente vai explicando, né? Como que funciona os métodos, os componentes, né? O que dá pra gente estar setando, qual a forma que o Grid Bag Layout trabalha. E a classe também, quais valores são aceitáveis, quais métodos tem para utilizar, se não há tantos métodos, quais são os valores constantes, né, que a gente tem para trabalhar. E da parte do Grid Bag Constraints, vocês podem estar pesquisando a mesma coisa, Grid Bag Constraints, Java, tem o material da Oracle e também tem um outro material que é do JDev Treinamento. Vocês podem estar acessando, é um conteúdo para vocês estarem, só se vocês quiserem mesmo estar consumindo um material que não seja próprio da, da Oracle, né, da documentação da Oracle, mas que talvez ajudem vocês ali a estarem vendo como que alguns detalhes ali podem estar em dúvida ainda. Mas qualquer coisa também, se for o caso de ficar com dúvidas, podem me perguntar. E se eu não souber, a gente pesquisa. Então, vão ser esses materiais que a gente vai estar utilizando. Vou até fechar aqui. São esses materiais que a gente vai estar utilizando. Primeiro de tudo, né? O que, que é o Grid Bag Layout, no caso, né? Que a gente vai começar com ele. Então, basicamente, assim como a gente viu, né, nas sessões passadas do Grid Layout, esse também é um gerenciador de layout do pacote AWT. Mas ele vai se diferir ali algumas coisas, né? Obviamente, quando a gente fala de grid layout, a gente está falando de posicionar em linhas e colunas, mas de forma unitária, né? Ou linhas ou colunas. Aqui no grid bag layout, ele se difere tanto pela sua organização dos componentes em grade, então a gente vai ter trabalhando em linhas e colunas simultaneamente, quanto pela possibilidade também de um componente ocupar ali mais de uma célula. Então a gente tem, por exemplo, esse componente button aqui, ele está ocupando uma célula. Esse outro componente long named button for, ele está ocupando três células. Então, isso já se difere do grid layout comum, que ocupa uma célula por, no caso, uma linha ou uma coluna por vez. Então, e também ter o tamanho diferente dos demais. Então, pode ser que enquanto no grid layout todos os elementos têm o mesmo tamanho, aqui cada elemento tem um tamanho diferente. Pode ter um tamanho diferente, ocupar quantas células for que precise. Então, essa é a diferença assim mais gritante do grid layout. E também é importante lembrar que os componentes daqui do grid bag layout, eles são posicionados e dimensionados a partir de uma utilização de uma classe que a gente vai ver aqui, de uma classe auxiliar que é o grid bag constraints. Isso por si só a gente consegue definir ali o que se cair na prova, o que é o grid bag layout, como que ele qual uma das características dele. Aí vocês podem colocar que é um gerenciador de layout que organiza os componentes em formato de grade, que aí vocês podem incrementar, né? Que utiliza os componentes ocupando múltiplas células e pode ter tamanho diferente. Isso tudo compõe uma resposta, mas ali o cerne dele é organizar os componentes em grade. E como que a gente posiciona esses componentes, né? Dentro do grid bag layout, a gente pode posicionar eles através das coordenadas. Então, por exemplo, esse componente aqui, o button 1, ele está posicionado no 00, porque esse posicionamento ele é baseado no canto superior esquerdo do seu layout. Então, aqui é o canto superior esquerdo. Esse pontinho, imagina que tem um pontinho aqui e é baseado em coordenada, não é baseado em pixel. É bom lembrar disso, porque se você for basear em pixel, vai dar tudo errado no layout de vocês.
tem que basear sempre em coordenada. Então, a coordenada desse componente aqui é 0, 0, certo? Então, a próxima coordenada vai ser 0, 1, aqui na coluna. E assim por diante. Aí aqui embaixo já é 1, 0. Então, essas são formas de você posicionar o seu componente. Aí, se você quer que o componente, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas se você quer que o componente que ocupe uma, duas, três células, ou laterais, no caso, verticais ou horizontais, você tem que definir isso na hora de você programar. Então, relembrando, aqui a gente não está trabalhando com pixel na hora de definir o tamanho, a quantidade de células que o nosso componente vai ocupar. A gente está trabalhando com coordenada. É 0, 0, 0, 1, 0, 2, assim por diante, certo? Com base sempre no canto superior esquerdo, e ele vai sempre que você adicionar um novo componente, ele vai se expandir, no caso aqui, né? Eu adicionei ele aqui, ele vai se expandir até o canto inferior direito, ou seja, da esquerda superior para a direita inferior. Então, isso é uma forma de posicionar o nosso componente. E afinal de contas, como que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma, como eu citei antes, a classe auxiliar, a nossa GridBag Constraints. Só beber um pouco de água. Então, como que vai funcionar essa GridBag Constraint? A GridBag Constraint basicamente é uma classe ali para auxiliar a gente a especificar as nossas restrições do componente. Quando a gente vai posicionar, quando a gente vai inserir um componente no grid bag layout, a gente tem que ter determinadas restrições para ele ser inserido ali da forma como a gente quer que ele seja inserido. Então, através dela ali, a gente pode a gente pode definir ali como um componente se comporta na hora que a gente insere ou na hora que a gente redimensiona o nosso grid bag layout, né, o nosso painel, ou quando a gente posiciona ele no container. Então, vão ter essas características ali do que seria nosso grid bag constraints, ou seja, uma classe para especificar as restrições que os componentes vão ter ali no grid bag layout, certo? Até aqui alguma dúvida? Dúvidas? Não, não. Não? Certo. Então, assim, como que a gente utiliza o grid bag constraint? Opa, alguém chegou? Alguém levantou a mão? Fez um barulhinho aqui pra mim. Acho que o Itanei saiu e voltou. Ah, tá. Certo. Então, vamos lá. Como que a gente utiliza o grid bag constraints? Basicamente, para a gente utilizar ele, a gente tem que instanciar um objeto do tipo gridbag constraints, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. O construtor dele, a gente tem que instanciar. Pode instanciar aqui direto com. Tem dois construtores, né? A gente não vai utilizar esse construtor enorme aqui, porque eu acho que. Assim, pode ser que uma hora ou outra vocês queiram utilizar, ou talvez uma hora ou outra a gente utilize, se for uma forma de a gente estar criando muitas células a mais. Mas a priori a gente não vai utilizar esse formato porque é difícil de visualizar, né? Se você conhece de cabo a rabo o Gridback Constraints, aproveita aqui e faz desse jeito. Mas a gente vai fazer os passos, né? A gente vai criar um método, por exemplo, para a gente poder ficar setando essas restrições de forma mais facilitada do que dessa forma aqui. Mas a priori a gente cria um objeto com construtor vazio mesmo, padrão. E para cada componente ali que vai ser adicionado no nosso container, a gente tem que definir as restrições antes de adicionar ele. Então a gente define a restrição antes e adiciona ele depois no nosso painel. Então vai ser essa as nossas regrinhas, né, de adicionar. Configura antes, configurou, tá pronto para poder ser adicionado. Pega e adiciona ele no painel. E aí a gente vai passar já para uma parte não é nem por que o Grid Bag Constraint funciona assim, mas ele tem uma característica que a maior parte das configurações que a gente vai
acabar manipulando, no caso, as informações que a gente precisa, né, essas restrições, elas não são feitas a partir de métodos, elas são feitas a partir de variáveis constantes, né, estáticas da classe. Então, são as constantes que a gente vai estar utilizando, vocês podem estar até vendo as constantes aqui, ó. As constantes estáticas estão aqui, são os valores, né? E as constantes, as variáveis dos atributos, elas estão como inteiro, ó. Só inteiro e as constantes static int, que são os valores que são possíveis de você estar utilizando. Então essas vão ser diferençazinhas. Ou seja, atributo, só o valor int aqui que a gente vai ter, ó, int, o fill também int, o grid height também int, todos esses valores aqui. Tem também o inspect, que a gente vai estar vendo também. Então, esses valores vão estar sendo manipulados a partir de atributos e não a partir de métodos. A gente tem até, se não me engano, tem um método clone aqui, ó, que é basicamente para você copiar o que você já tem do seu grid bag constraint, se você quiser reaproveitar ele, não modificando o que você tinha antes, mas a gente não vai estar utilizando ele aqui, porque o que a gente vai fazer vai ser modificar o que a gente tinha, a gente vai criar um só grid bag constraint e modificar ele, né? Aqui para o nosso contexto ele não é útil, é só a título de curiosidade, se vocês quiserem utilizar, mas não vai ser útil aqui não, então, não sei se o Léo vai pedir, mas se ele pedir, perguntar alguma prova, algum exercício, tem esse clone aqui. Então, a gente vai estar vendo aqui, como vocês já devem ter visto, né, mas é bom relembrar, porque às vezes vai que você não entendeu algum dos conteúdos, né, alguns dos atributos, o que que faz isso, por que que eu uso dessa forma, por que que eu uso de outra. Então, a gente vai estar exercitando aqui algumas dos atributos que a gente pode estar manipulando. Deixa eu até ver, se não me engano. Ó, aqui tem, aqui no próprio grid bag layout, nem é no grid bag constraints. Aqui vai ter uma descrição, né? Óbvio que é da classe, mas aqui você tem uma descrição até melhor, uma especificação até melhor do que cada atributo faz. E os valores, né, aceitáveis, né, como que ele manipula, deixa insere, né, os componentes no container. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter o grid X e o grid Y. Para que serve o grid X e o grid Y? Lembra que eu comentei que a gente posiciona os componentes através de coordenadas? Então, é basicamente isso daqui. Eles servem para definir em qual linha no X, né? E qual coluna no Y, respectivamente, o componente vai ser posicionado. É isso que ele fala aqui. Especifica qual célula o componente vai ser posicionado no display area, né? Que é o que ele chama a célula. Então, a gente vai sempre pensar nesses dois elementos como posicionamento de linha e coluna. Aqui no material de vocês, inclusive, eu acho que o Léo deixou aqui, ó, a coluna, ó, X e a linha Y. Porque na hora que a gente está pensando em X, aí isso é plano cartesiano, né? Na hora que a gente está pensando em X, quando a gente tá posicionando, pensa que, assim como no plano cartesiano, você tem o eixo X é o eixo horizontal. Então ele está pulando um espaço, né? Digamos, uma medida por vez. Então essa medida, quando você pula, é uma coluna, né? Se você pula, por exemplo, digamos que a palavra descrição, aí você é um pouco abstrato, tá, gente? Liberdade poética. Mas digamos que a palavra descrição fosse um eixo X. Cada letrinha seria uma coluna. Que, ó, o D ocupa um espaço, E ocupa outro de espaço, S ocupa outro de espaço, C ocupa outro de espaço. Então isso é o eixo X. O eixo Y seria o contrário, né? Aqui, ó. Tô trabalhando nesse eixo aqui. Então a gente tem valores diferentes para esse eixo. Então por isso que a gente fala que o Y é a linha, né? Imagina que você tem uma linha aqui, ó, outra linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui, você está andando no eixo Y, ó. Você não está andando no eixo X. Aqui já estaria andando no eixo X, né? Se você está andando só em uma linha, você está andando no eixo X. Então você tem que só colocar isso em mente na hora de vocês posicionarem os elementos de vocês. E aí a gente volta para
aqui para descrição, ele vai ter também o grid width e o grid height, que são, diferentemente das coordenadas, que é para posicionamento, aqui é o número de linhas e colunas, no caso de colunas e linhas, né, no grid width, se vocês virem aqui, ó, número de colunas, e aqui embaixo o número de linhas, que é a largura e a altura que o seu componente vai ocupar. Então, essa diferença entre esses dois, lembra sempre, grid X, grid Y, Y e X, linha e coluna. Você está trabalhando com width e height, é o tamanho o número de colunas e linhas que ele vai ocupar. Não é o tamanho em pixel, não. Tá? É realmente na hora que você posicionar, aqui, ó. Se você tem trabalhando com grid width, por exemplo, você quer definir a quantidade de colunas que ele vai ocupar, né? Então seria isso daqui. E se você estiver trabalhando com width, com height, seria isso daqui, né? A quantidade que ele vai estar ocupando. Então, nessa parte esses dois são essa diferença. E aí a gente vai ter já um weight X, cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, weight X e weight Y, eles são atributos para peso, né? Você vai dar quanto de peso ele vai expandir ali horizontalmente ou verticalmente. É uma forma, digamos que o seu elemento na hora que você está expandindo, digamos que a sua tela você posta o seu grid bag layout, né? O seu painel com o grid bag layout. Você pode redimensionar ele, né? Você seta que o seu frame é redimensionável, então na hora que você for aumentar ou diminuir ele, ele vai aumentar e diminuir os elementos também. Então a célula vai procurar, o elemento lá da célula vai procurar de alguma forma manter o seu componente ali proporcional à sua tela, né? Então você vai ter imagina ele como um multiplicador, né? Eu não sei se vocês já chegaram a jogar algum jogo que você precisasse upar alguma habilidade, alguma coisa desse tipo, mas funciona dessa forma. Alguns jogos têm, por exemplo, atributos de multiplicador de dano. O que esse atributo faz? Ele pega o dano que você tem e ele põe um multiplicador nele. Então, se você upar o seu atributo de multiplicador, você vai ter o seu dano vezes aquela quantidade de peso, que é a mesma lógica aqui. Então, se você tem, por exemplo, no material, acho que tem também, ó, o número de colunas aqui no caso o weight X, né? A quantidade de espaço extra que você pode alocar horizontalmente. Ou seja, na hora que ele, na hora que a grade, aqui tá até explicando, né? Se ela for maior que o componente, você define se você quer que esse componente ele vai expandir horizontalmente ou verticalmente, ou ambos, né? Se você definir o mesmo valor para ambos. Mas essa é a ideia ali por trás. E se você tiver qualquer componente ali na mesma coluna que tem um peso diferente de zero, até os componentes que tiverem peso zero vão crescer proporcionalmente. Então, se você quiser, digamos, eu não quero que ele cresça proporcionalmente ao redimensionamento do meu frame. Eu vou setar como zero esses valores, mas se tiver numa coluna um outro componente que não tenha valor zero, até o componente que tiver valor zero também vai expandir proporcionalmente. Então tem que tomar cuidado nessa hora. E aí a gente vai pro campo de. Cadê aqui? Aqui pra cima? O campo de fio, né? A gente tem uma definição ali de como que o componente ele vai expandir quando a célula for maior que seu tamanho. Tá dando pra entender até aqui, galera? Vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa? Tá sim, Não, tô tranquilo. Certo. Se tiver gente de verdade, se tiver qualquer dúvida. Opa, alguém levantou a mão? Ah, tá ok. Ele também falou no chat, tá ok. Então,
aqui o que difere o fio do peso, né? Lembra, o peso é um multiplicador. O fio, ele expande quando a célula for maior que o seu tamanho. E aí, diferentemente do peso, né, do HX ou HY, o fio ele define uma expansão quase que totalitária, né, que a gente pode falar. Então, se ele tiver, se o, digamos que eu tenha um espaço na célula e um espaço de 50 pixels de largura e altura, né, um quadrado. E aí, o meu elemento, ele também é um quadrado, mas ele tem 20 por 20. Ele vai ficar ali no centro, né? Mas ele vai. Eu posso definir se ele vai expandir ou não na hora que eu inserir ele lá na minha célula. Então, se eu setar esse valor aqui do fio, o padrão dele é none, tá? Então ele não expande. O comportamento dele é não expandir. Ele vai ser inserido lá pequenininho que tiver, mas ele não vai expandir. Se eu colocar o valor de both para ele vai. Deixa eu ver se tem aqui. Cadê? Both. Tem vertical. Aqui, both. Se eu colocar o valor de both para ele, lembrando que é uma estática uma variável estática um constante, né? Do grid back constraint, não do layout. Porque a gente está, novamente, setando restrições. Então faz sentido que essa constante seja dessa classe. Então, se eu setar ele como both, ambos, ou seja, né, na tradução literal, ambos, significa que ele vai expandir tanto horizontalmente quanto verticalmente. Ou seja, se eu tiver um quadrado aqui, ele vai ficar do tamanho da minha célula. Se eu falar que eu quero que ele expanda em ambos os lados, né? Se eu falar que eu quero que ele expanda horizontalmente, ele vai ficar aquela tela esticada. Imagina uma tela esticada, né? Não sei se alguém já, já assistiu alguma live de algum jogo com o pessoal jogando com tela esticada. Ele vai ficar com aquele comportamento. Ele vai esticar só horizontalmente, não vai esticar a altura dele, né? E se eu colocar ela vertical, ele vai fazer o contrário. Ele vai esticar só a tela verticalmente, a altura dele vai ser esticada, mas o tamanho horizontal dele vai ser mantido. Então, vai depender da forma como vocês querem implementar, né? A forma para cada contexto vai ter uma forma de trabalhar ali. Mas se vocês querem que seja mantido ali o tamanho idêntico ao tamanho da célula, aí vocês colocam both. Se vocês querem que dentro da célula apresente o mesmo tamanho que você setou, que é o tamanho da imagem que você quer, é, vocês deixam como none mesmo. Isso é útil, por exemplo, digamos que vocês queiram fazer uma calculadora. A calculadora, ela tem um botão, né? E aí, obviamente, geralmente você trabalha com button, né? Mas digamos que vocês não trabalhem com button, vocês querem inserir um emoji no lugar do botão, um emoji, sei lá, de um ícone de mais, um ícone de menos, que seja em formato de imagem. E aí você vai configurar lá um mouse event, que seja, para ao invés de você estar utilizando ali o Action Listener, você utilizar o mouse, né? Quando você clicar lá naquele emoji ou naquele ícone, você vai fazer alguma coisa, um cálculo. Então, se você deixar aquele ícone como both, ele vai expandir e ocupar a célula inteira. Mas digamos que você quer que ele continue pequeno ali, você não quer que ele ocupe a célula inteira, porque essa célula já tem um tamanho que você quer que ela tenha de um tamanho comum de botão. Então seria nesse sentido aí. Mas tem várias outras aplicações que vocês podem estar utilizando. Aí vai da criatividade de cada um. E por fim, a gente tem. Por fim, não, na verdade, né? Mas que a gente vai falar ainda do pad e do insect. Mas aqui no nossa gama de atributos, a gente tem um Anchor, né? O Anchor, inclusive, ele até passa pra gente quais são os valores. A gente só vai estar trabalhando com essa faixa de valores aqui. Opa, tá marcando outra. Mas essa faixa de valores absolutos aqui. No slide do Léo, eu vi que ele tratou o Anchor como posição relativa, né? Faz sentido aqui para a explicação que ele deu, mas às vezes fica ambíguo na hora que você pensa, na hora que você vai ver aqui, a posição eles colocam como relativo, né? Relativo à orientação, relativo à linha de base. No caso, a linha de base aqui, ele está falando de linha de base tipográfica, tá? Que é tipo
relativa ao texto. Então, ali o Java tem uma configuração para linha de base, aí é uma coisa muito específica, mas vocês não precisam para essa, acho que para esse contexto de aprendizagem, acho que não vai ser tão útil, mas a título de curiosidade, o Java tem essa configuração de você organizar as suas os seus componentes com base na linha do texto. Então ele tem a configuração lá do texto que ele vai eh, ver qual é as opções que seriam tipo linha de base, tem abaixo da linha de base, em cima da linha de base, enfim. E tem também relativas à orientação, também é título de curiosidade, que a gente não vai utilizar, mas é onde a página começa. Aí, isso provavelmente tem muito a ver com a opção do Java de você configurar idiomas diferentes para você trabalhar. Então, alguns idiomas têm o começo de página diferente do esquerda, é, é, no caso, de cima para baixo, né? Que é do começo da página, né? Então, alguns trabalham com outros formatos de você organizar o texto. Tanto que tem que line start, line end, não necessariamente esquerda e direita. Então, provavelmente é baseado nessa orientação. A gente vai estar utilizando os valores absolutos. Eles, de fato, são relativos ao layout, né? Então, ele vai definir uma posição relativa à célula que o componente vai ocupar. Então, imagina que não ao layout como um todo, relativo à célula que o componente vai ocupar. Então, se você tem um componente, onde que ele vai ser posicionado quando não tiver tamanho suficiente? Se você colocar, por exemplo, aqui na configuração do fio que a gente viu aqui, se você pedir para ele expandir ambos, você não vai ver quase nenhuma diferença na hora de você escolher o valor do anchor. Mas digamos que você colocou como none, o padrão none, né? Você não configurou um fio para ele. Se ele for menor que a célula, ou seja, se o ícone for pequenininho, onde que você quer que ele fique na sua célula? O padrão aqui é centro, né? Você vai sempre tentar colocar ele no centro. Tá até como default. Mas você pode modificar. Você pode colocar que ele vai ocupar no norte, no sul, no leste, oeste. Inclusive, eu até separei aqui uma imagem. No material de vocês, ó. Eu vou colocar essa imagem aqui, porque às vezes é difícil pra gente a questão geográfica, né? Às vezes não vira a chavinha na hora de posicionar a questão geográfica. Então, geografia de humanas, né, galera? Eu acho que é. Eu acho que tem algumas coisas estatísticas de exatas, mas eu não lembro exatamente se é. Tem muita coisa também que estuda de ciências humanas. Se alguém souber aí. Mas os pontos cardeais, basicamente, você vai ter os principais, né? O norte, sul, oeste e leste. Eu até coloquei essa imagem porque ela tem uma tradução direta. E aí vocês podem ver que na tradução direta. Peraí que mandaram uma. Ah tá, achei que era o vídeo do Léo. Na tradução direta, vocês têm esses 4 pontos principais e depois as junções desses pontos entre os pontos, né? Então você tem norte, que lembra, tenta, se ficar muito difícil de vocês lembrarem, não souberem, norte para cima, leste, vocês podem estar para direita, oeste, esquerda, sul para baixo. Aí o resto vai ser uma junção dos dois. Então eu tenho north, west, east, sul. Então, o que seria a junção deles? Tenho o sudoeste, southwest, tenho o sudoeste, southeast, aí tem o east, né? Aí eu tenho o north e o east, e aí tem o nordeste, que é northeast, e o noroeste, que é northwest. Então, os valores são esses aqui, é o mesmo que a gente viu lá. Só pensar em juntar os dois. Decora, se ficar muito ruim, decora os 4 e lembra que os outros são junções deles. Então vão estar entre, aqui ó, vão estar entre eles. Que esse cara aqui e esse aqui vai estar entre os dois, que vai ser uma junção dos nomes dos dois. Então, se for uma prova prática, ou não for uma prova prática mesmo assim, é mais fácil, né, se você lembrar só o nome dos 4. Mas se for uma prova prática, você vai ter essas opções, só tem que lembrar que onde fica posicionado essas pessoas aqui. É, então, de conteúdo sobre os pontos cardeais, é isso. A gente vai estar utilizando novamente só os valores absolutos, que são baseados nos pontos cardeais.
E a gente já pode passar aqui pro, acho que pro falam iPad, né? Parece que é o iPad do iPhone, mas não é. É o iPad, né? E os insects. Basicamente, a diferença dos dois é se ele vai preencher interna ou externamente ao componente, né, da célula. Então, no iPad, por exemplo, o iPad X e o Y, eles vão definir preenchimentos internos para o componente. Vão ser baseados ali na largura e altura, né? Mínimas do componente. Então, eles precisam ter uma altura e largura mínima. Lembra que tem o preference size, tem o mínimo e tem também o máximo. Então, eles são baseados no mínimo, porque ele tem que ter um. Ele faz um cálculo. Aí, novamente, só título de curiosidade. Mas se vocês quiserem saber, e se for perguntado numa prova, vocês já matam no peito, se vocês lembrarem, né? Claro, tem isso também. Mas esse cálculo é feito com base no tamanho do componente, se não me engano, mais o tamanho mínimo, né? Então ele faz essa definição. Aliás, o tamanho do tamanho mínimo do componente, preferido mínimo do componente, mais o valor que você passa do iPad. Então, se você passou o iPad X, ele vai dar um preenchimento interno ali, baseado na largura com o tamanho mínimo daquele componente. Então, ele vai fazer uma soma ali, vai ver como que vai ficar o resultado e vai inserir aquele valor ali de preenchimento interno. Ou seja, vai dar um espaço, né? Quando a gente fala preenchimento, é um espaço interno, invisível. Tem até como você configurar a cor desse espaço, mas a gente não vai entrar nesse método, no caso, no espaço do insight, né? Mas a gente vai entrar nesse método não, porque eu acho que nem precisa. A gente tendo uma borda ali já serve também como fazer o mesmo efeito. E aí no Insex é o contrário. No Insex, ao contrário de ser um preenchimento interno, ele vai ser um preenchimento externo. Então, a partir de uma instância ali do objeto, a gente tem que instanciar um objeto. É a única forma diferente que a gente trabalha aqui dos atributos. Aqui a gente tem que instanciar. Os outros a gente passa valores inteiros, né? Como a gente viu. E aqui a gente passa um valor por objeto. A gente vai ter que criar um insex e esse insex vai receber 4 valores inteiros também, que é referente, sempre pensa no inset como sentido anti-horário. Acho que todo mundo aqui sabe, o sentido horário começa no topo e vai girando para direita. O sentido anti-horário é o contrário, começa no topo, gira para a esquerda. Então a gente vai ter esses 4 parâmetros começando no top, né? Topo, esquerda, o valor esquerdo, ou seja, o tamanho de espaçamento externo esquerdo, o tamanho de espaçamento do bottom, né, que é o embaixo, e depois o da esquerda, o da direita, quer dizer. Então, a gente sempre, na hora que for definir, os 4 valores, basicamente, são os pontos cardeais, só que no sentido anti-horário. Top, left, bottom, right, tá? E aí a gente define, eu acho que aqui nem sei se tem, acho que não tem falando sobre esses pontos. Deixa eu ver aqui. Dá pra pesquisar insects. Insects. É que ele não fala diretamente. Deixa eu ver se tem aqui insects. Ah, aqui ele só passa o que é para receber como valor, mas esses valores basicamente são isso. É que o topo, né? O top. Aí vai para esquerda, embaixo e direita. Aí você só para definir os valores. Basicamente vai se compor pensa no insex como a margem, né, do CSS lá. É a margem, o insex, e o iPad é o padding, né, o preenchimento interno. Se vocês lembrarem do CSS, vocês lembram daqui também. Então, basicamente, de conteúdo contextual, né, introdutório teórico aqui, sobre Grid Bag Layout e Grid Bag Constraints, é isso. Já que a gente tem 14 minutos só de chamada a mais. Lembrando, galera, se fechar a chamada aqui, deixa eu até ir pro. A gente vai aqui pro nosso código já. Se acabar
a chamada, eu vou mandar para vocês o novo link lá no grupo. Aí vocês só cliquem e entrem. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui, que a gente vai estar trabalhando aqui no código, é a criação de um novo frame de cadastro para a sessão que a gente vai fazer, que a gente já tem no filme. E a gente vai inserir os componentes, os elementos, tudo com base no grid bag layout. Feito isso, depois eu vou mandar para vocês a continuação do código, né, que é referente ao resto do CRUD, mas a gente vai fazer só o C do CRUD, que é o cadastro. Então, create, né, no caso. Mas, o que a gente vai precisar fazer? Criar uma classe aqui, tá? A gente vai criar um internal frame, a gente vai sempre estar trabalhando com MDI, né, para vocês fixarem esse conteúdo de MDI. Mas o que a gente vai precisar fazer aqui basicamente é um internal frame para cadastro de sessão. Então já vamos criar aqui dentro de source, a gente cria internal frame. Eu esqueci de perguntar, pessoal. Alguém teve alguma dúvida nesse finalzinho do conteúdo, alguma coisa assim? Se tiverem. Tá tranquilo. Pra mim Certeza? também. Certeza? Beleza, então. Então a gente vai continuar aqui, a gente vai criar o internal frame cadastro sessão .java, né? Para a gente estar programando. Então a gente precisa fazer o quê? Estender o internal frame. Extends internal frame, já tem ele aqui. Pronto, já importou pra gente. Feito isso, como a gente já sabe que a gente vai precisar trabalhar com botões, eu já vou deixar aqui a implementação do Action List, né? Que a gente utiliza, acho que em quase todos, se não todos os frames, né? Então, implement Action List. Implement Action Listener. Ele não está importando direto, eu vou ter que importar ele na mão mesmo. Então, a gente tem o Action Listener do nosso pacote AWT, né? Então, é java.awt.event, que é dos eventos, Action Listener. Eu acho que vou importar tudo aqui, como o nosso projeto. Aí, claro, vocês, quando forem fazer os projetos de vocês, etc., vocês vão estar utilizando import por classe, né? Porque aí vocês economizam tempo de processamento. Mas aqui no nosso caso, a gente pode fazer só um asterisco mesmo, porque como a gente vai precisar usar o Action Event também, e futuramente outros eventos, a gente já importa aqui. Então, ele vai estar acusando esse errinho aqui só porque a gente não implementou ainda o evento, né? A gente pode até fazer aqui direto e já implementar, deixar ele vazio, que depois a gente utilizar ele. Mas antes eu quero só fazer o construtor da classe. Então, chama aqui internal frame, cadastro, sessão, deixa o construtor dele aí vazio. E aqui embaixo a gente já cria o método sobrescrito da interface Action Listener. Então, override. E aqui a gente chama o método. Qual que é o método? Public void action performance. E ele recebe um action event. Chamar ele de E. Perfeito. Feito isso, a gente consegue já iniciar o que a gente vai precisar criar. Como a gente sabe, aqui na nossa classe de sessão, a gente tem 4 atributos que a gente precisa estar criando. Então, isso já é um indício que o nosso formulário de cadastro vai precisar ter pelo menos 4 campos, né, para o usuário informar. Então, assim, dando spoiler, vai ter 4 campos, tá, gente? Não vai ter mais que isso, mas vai que vocês precisassem fazer uma outra verificação, né? Separar os campos, digamos, data e hora. Talvez vocês quisessem separar cada coisa da data, o dia, o mês e o ano da data, aí cada louco com essas loucuras. Aqui a gente vai estar trabalhando com
um campo só para cada um dos atributos da nossa classe. Então, a gente vai precisar aqui fora, como a gente vai manipular isso daqui em métodos que não estão dentro do construtor, a gente vai definir esse atributo aqui fora. Lembra, definir atributo aqui fora, instancia ele lá dentro. Então, a gente vai precisar de quais atributos? O primeiro atributo que a gente vai precisar são 4 test fields, né, JTest fields, para a gente estar inserindo esses valores lá de nome do filme, sala, a data de início e a hora de início. Então, vamos criar aqui JTest field, certo? A gente vai precisar de nomear esse pessoal aqui. Eu vou criar separado. A gente já pode copiar aqui e cola 4 vezes aqui que a gente já vai definindo. Vou deixar ele separadinho que eu acho que fica mais bonitinho, mas você pode fazer também tudo numa linha só. Então, JTest Field, filme, embaixo, JTest Filme, sala, que é um dos nossos campos, né? Depois embaixo, JTest Filme, data de início, né? Que é quando inicia a nossa sessão. Imagina que estão no cinema. Precisa só do registro da data de início, não data de encerramento. E também a hora. A gente vai precisar do JTest Field, hora início. Feito isso, a gente tem que pensar aqui. Quando a gente está cadastrando alguma coisa, a gente precisa salvar, né? A gente precisa dar para o usuário a opção tanto dele sair do cadastro, quanto dele concluir o cadastro. Então a gente precisa de 2 botões. Podem falar que precisa só de um botão, que o cara pode só fechar a janela, mas imagina que não fosse um uma janela extra, né? Fosse alguma coisa de uma tela só, né? Então você ia precisar ou seja, vários formulários numa tela só e você tivesse etapas de salvamento. Aqui a gente vai fazer só com uma tela, mas é bom a gente pegar esse costume, a gente colocar 2 botões, um para cancelar e um para salvar. Então, a gente vai precisar do botão, um JButton. Importa ele, né? Aperta Enter para importar. Vai ter o JButton salvar. Vou colocar de BT, que acho que fica mais fácil de entender. Salvar. E um JButton BT cancelar. 2 botõezinhos, né? Pra gente estar trabalhando. Claro que a gente vai ter os labels, mas os labels, como a gente não precisa armazenar eles, a gente vai criar, instanciar eles. Aliás, a gente vai criar e instanciar eles direto no construtor. A gente não vai precisar manipular eles futuramente, né? Então, é isso aqui dos nossos componentes essenciais. E a gente vai precisar, claro, assim como em qualquer outro formulário que a gente está fazendo. Lembrando, novamente, eu vou lembrar isso. Não vou lembrar em todas as sessões, não, porque eu acho que é muita coisa. Eu não posso garantir que eu vou estar lembrando, não, que minha memória é meio falha. Mas lembre-se que o que a gente está fazendo aqui de um formulário só poder abrir um frame por vez, né? Só poder, por exemplo, posicionar um frame a partir um embaixo do outro e etc. Naquele modelo de escada, isso é a nossa estratégia, mas não é obrigatório, né? A gente não precisa fazer isso sempre, mas é que a gente está fazendo porque a gente quer deixar bonitinho aqui, não sei o quê. Mas não é obrigatório. Se vocês, o comportamento de quando vocês só precisam saber de uma coisa, o comportamento do, do frame, se você não fizer isso, é ele empilhar um em cima do outro. Vai colocar um formulário, o outro vai vir em cima, vai vir outro em cima. Esse é o comportamento. Então, se tiver uma questão teórica, perguntando o que é que acontece se você criar um JFrame, internal frame, né? De internal frame, depois criar um outro e pedir para os dois serem exibidos, o que, que vai acontecer sem você setar nenhuma dessas estratégias, basicamente vai ficar um em cima do outro, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, a gente vai ter
que só setar o que a gente já fez, ó, nos outros frames, se vocês forem aqui nos outros os frames, vocês veem que a gente define aqui uma variável estática no formulário para controlar a quantidade de frames que podem estar abertos desse tipo de internal frames por vez. A gente quer que seja só uma. Então, vocês podem colocar embaixo, em cima aqui. Eu vou colocar embaixo aqui agora porque me deu vontade. Mas, formulário, mesmo padrão que a gente estava fazendo antes, formulário zero, certo? E essa é a nossa variável de controle para a gente estar vendo ali quantas abas não, desculpa, quantos internal frames vão estar sendo ocupados, vão estar sendo abertas, né? E aí em seguida a gente já pode vir aqui para o nosso internal frame, o nosso construtor, que a gente vai passar como construtor é um super. A gente chama, né, o construtor quando a gente passa o super, é a mesma coisa que a gente vai passando o construtor aqui dentro, né? O que a gente vai fazer é passar o título, né, o padrão que a gente já vem antes. E então a gente vai ter aqui o título, deixa eu colocar como cadastro de sessão, cadastro de sessão. Aqui, eu vou deixar um embaixo do outro que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Booleano de se ele é redimensionável. A gente quer que ele seja redimensionável? Eu não quero. Opa, dei um ponto e vírgula sem querer. Vírgula aqui. Quero que ele seja fechável? Quero. Que aí é o básico, né? Maximizável? Não quero. E minimizável? Também. Aí eu quero. Porque aí eu deixo o íconezinho, né? Então, acho que é o padrão que a gente tá usando aqui. Deixa eu ver. Cadê? A gente deixa ele ser fechado, ser minimizado. Só vou deixar como padrão mesmo. Mas aí vocês podem configurar do jeito que vocês padronizaram no de vocês. Continuando aqui, a gente vai ter basicamente que setar o que a gente já fez antes, né? Que é o método padrão que a gente sempre chama do Set Default Close Operation, para a gente ter o comportamento, né? Que a gente já vem fazendo nas outras sessões, de controlar o que acontece quando eu fecho a minha aba, que é o salvamento, né? A manipulação do formulário. Só eu vou passar o link para vocês, pessoal, porque falta um minuto só para acabar a chamada. Vou passar o link para vocês lá no grupo da nova chamada, tá? Da nova reunião. Deixa eu criar um outro aqui e vou passar para vocês. Aguardar entrar aí agora. Olá. Oi de novo. Oi de novo. Olá. Olá, olá. Vamos lá. Posso continuar de onde eu tava? Vocês conseguiram acompanhar? Pode? Uhum. Certo.
Então aqui a gente vai fazer o chamado do nosso método setDefaultCloseOperation, setDefaultCloseOperation, e aqui disposeOnClose para a gente estar controlando quando o nosso dia interno frame fecha. E já vamos também adicionar aqui o interno, né? Interno frame listener. Deixar como a gente não criou ainda, a gente pode pegar aqui de uma vez, né? Pra gente economizar tempo, do nosso interno handler, que é o mesmo que é da outra classe. Qualquer classe aqui que vocês pegarem provavelmente vai ter a mesma classe, né? Dos interno frames. Colar ele aqui. E só substituir aqui o internal frame, né? Porque a gente está dentro de outro internal frame. Então, internal frame, cadastro sessão, copia para o mesmo aqui embaixo. E tá pronto o sorvetinho. E a gente já passa ele aqui. A gente já instancia. Aqui. Bom, não. Internal handler. Aqui. Pronto. Vou passar ele como pro nosso ouvinte de eventos. E continuando aqui, né? A gente vai ter, assim como nos outros internal frames, a gente vai controlar o nosso formulário incrementando nesse formulário. Sempre que a gente cria um formulário novo, a gente vai incrementar ele. E a gente também já passa lá para o Cinema Desktop, na posição que a gente vai estar incrementando, que eu quero que ele apareça. Opa, eu quero que ele apareça no XX, né? Então, basicamente do que a gente já tinha feito antes, acho que é isso, as configurações padrões. E aí, o que a gente vai fazer agora é o conteúdo do Grid Bag Layout. Então, a gente vai criar um painel, passando para ele o nosso layout. Então, a gente vai ter um JPanel aqui. Pode importar JPanel. Vamos chamar ele de painel principal. Opa, principal. Tá difícil aqui, hein? Aqui, painel principal. Instancia ele aqui dentro. Vocês podem tanto fazer aqui, depois passar um set layout, ou ele recebe também, como a gente já conversou, ele recebe um layout aqui como construtor. Então a gente vai fazer já direto new grid bag layout, chamamos ele e pronto. Esse painel nosso já é um grid bag layout. Para título de visual mesmo, a gente vai colocar uma borda visível, né, uma borda vazia, só para ele ficar um pouquinho mais centralizado, né? Ele criar um espaçamento menor para o nosso painel na nossa tela do nosso internal frame. Então a gente vai adicionar aqui no nosso painel, aqui no nosso painel principal, a gente vai adicionar né, definir uma borda, set border. E aí o set border a gente vai chamar do método border factory o create amp. Isso aqui é só para personalizar, tá, gente? Se vocês não quiserem utilizar uma bordinha, não precisa não. É uma borda vazia mesmo. E aí eu quero passar, aqui ele vai criar uma borda vazia padrão, eu quero passar os tamanhos dela. Então eu vou passar também em sentido anti-horário. Top. Bora eu colocar o mesmo valor para todos, que eu quero que todos fiquem o mesmo valor. Pronto. Feito isso, já tenho minha borda aqui. O que eu quero agora é definir uma constraint para a gente poder manipular. Então a gente já tem agora o nosso layout setado. Eu preciso do nosso objeto de constraint. Então eu vou criar um aqui, gridbag constraint, né, objeto do tipo constraint. Vou chamar ele de C. Podem colocar o nome que vocês quiserem aí, se vocês acharem melhor. Pode colocar constraints, o que seja. E instanciar ele aqui mesmo. Como a gente vai ter alguns atributos, eles são comuns a todos os elementos, todos os componentes que vão estar sendo inseridos, vocês podem estar configurando eles por padrão.
no nosso caso aqui, o atributo que a gente vai estar manipulando, que vai ser padrão para todos os componentes que a gente está utilizando, se for o caso, de futuramente a gente está modificando, não tem importância, mas nesse caso aqui a gente não vai modificar. É o insex, que é, lembra a margem entre os componentes? Eu quero setar uma margem que seja padrão para todos, quero que todos tenham a mesma margem. Então, eu vou configurar diretamente aqui no meu constraints um valor do insex. Como que eu faço isso? Crio um objeto insex. E aí eu quero que o valor dele não seja tão grande, né? Mas nem tão pequeno. Então vou colocar pode ser um 5, um 6. Eu vou colocar um 6 aqui. Para todos os valores. Opa. E aí a gente pode apagar, que tá ali do outro lado. Olha, dá até uma dica aqui. Eu não sei se o VS Code de vocês tem isso, mas eu acho que se não tiver tem como ativar. Para ele te dar uma dica, né, do que são os parâmetros, os valores dos parâmetros. Então, é essa configuração que a gente vai ter para a margem, né, para preenchimento externo. E em seguida a gente já pode estar configurando nossos componentes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é instanciar os nossos componentes que a gente definiu aqui como atributos e passar os valores para ele. Então a gente vai chamar aqui, por exemplo, o JTestFilm, JTestFieldFilm, e a gente vai instanciar ele aqui. Eu quero que ele tenha. Aí a gente tem que setar quantas colunas, né? Aqui. Quero que ele tenha 30 colunas, que eu acho que eu vou colocar um tamanho de dimensão parecido com o que a gente estava vendo em nossos, nossas telas de cadastro. Então, vou colocar um 30 aqui. Aí a gente vem com um JTest Field de sala. A sala, como vai ser um valor menor, a sala é como se fosse um código, né? Um código da sala, aquela sala tipo A2, A02, então espera que tenha menos dígitos. Então vou colocar 10 colunas para ele. E aí para os campos de data e hora, a gente tem que pensar no formato que a gente vai dar posteriormente. Amanhã a gente vai ver o Mask Formatter, etc. Mas aqui a gente já pode ter um presságio, né, do que a gente vai precisar trabalhar. Então, o campo é menor. Então, quantos dígitos tem, por exemplo, uma data formatada? A gente tem que pensar os dois dígitos do dia, o dígito da barra, né? Aí já vai 3. Depois tem mais 3, que é o do mês com a barra, ou seja, 6. E a gente vai ter 4 do ano. Então vão ser 10 dígitos. Então a gente vai ter o JTestField data início e o JTestField 10 também. 10 colunas. Para hora, aqui, 1000. Aí para hora a gente tem 2 da hora. No caso dos minutos, né, das horas, os dois pontos e a minutagem. Ou seja, a gente vai ter 5 de tamanho de coluna, né? Pode passar como 5. Até aí conseguiram acompanhar? Tem alguém fazendo ainda? Conseguiram acompanhar? Pera aí, eu tô quase. Só um minutinho. Beleza. Se terminarem, me avisa. Será que eu volte para vocês verem algum código que passou também? Aí, acabei. Terminou? Eu tava só no. Tava declarando os text field. Ah, tá, perfeito. Então, continuando aqui, a gente tem que declarar agora os botões, né? Botão padrão que a gente já faz, a gente chama o botão new button e passa o nome dele, que vai ser o botão de salvar.
e lá embaixo de cancelar. BT cancelar. E button cancelar. Em seguida, como que a gente vai... Lembra que a gente já definiu que a gente vai implementar o Action Listener aqui nessa classe, que a gente vai utilizar ela como controle desse salvamento, desse cancelamento? Então, o que a gente vai fazer aqui é adicionar, a gente vai adicionar direto, porque a gente sabe que a gente vai utilizar essa classe como manipuladora dos eventos. Então, a gente vai chamar o BT salvar e adicionar a ele o Action Listener, certo? Qual Action Listener? This, porque é essa classe que é a handler dele. O mesmo para o botão de cancelar. Action Listener, this. Perfeito? Agora que a gente vai começar a pensar em como a gente vai fazer uma estratégia para a gente otimizar, não otimizar, né, mas ajudar a gente a trabalhar com a adição desses componentes de uma forma menos trabalhosa. Por exemplo, se vocês virem aqui, vou voltar aqui aqui no conteúdo do Léo, eu vi que vocês aqui, ó, ele ensina que não é uma forma errada, né, mas se você pode adicionar, trabalhar com uma tela muito grande, isso aqui pode ficar repetitivo e acabar se perdendo onde que está cada coisa, né? Como que você cria cada coisa. Então, por exemplo, aqui esses formatos de... Eu não sei se ele trabalha... Ah, ele trabalhou aqui também, ó. ADD Componente. Ele fez uma forma de você adicionar o componente de forma que você não precise setar cada campo aqui, sabe? Tipo, chamar o atributo constraints, vai passar, é diferente, modifica aqui, modifica aqui. Ele faz uma forma que ele reúne os atributos aqui numa função e ele só seta os valores diferentes que ele for utilizar. A gente vai fazer uma coisa parecida também. Como eu citei, o nosso campo insights, deixa eu voltar para o código. Nosso campo insights, ele é comum, né, para todos os componentes. O que não é comum, a gente vai colocar nessa nossa função. Então, o que a gente pode criar aqui de uma vez é uma função chamada de componente, aqui embaixo mesmo. Então, a gente vai chamar um public void, pode ser público, private, que você preferir. Add componente. E aí, claro, o que a gente vai receber como parâmetro é a forma como vocês vão escolher trabalhar essa adição. A forma como eu escolhi, a gente vai receber um painel, que é o painel que a gente tem aqui, porque como a gente pode trabalhar com mais de um painel, é, é bom que vocês já vão treinando essa parte de definir para painéis diferentes, constraints diferentes. Mas o que eu pensei é que a gente tem um painel, um componente que vai ser adicionado, o objeto constraints, que precisa ser passado, né, que você precisa definir, e os valores dos atributos que você vai manipular. Então, por padrão, o que a gente precisa de obrigatório, né, é o não obrigatório a todos, lembrando, mas para o nosso caso aqui, um painel, pode chamar ele de container, um component, né? Lembrando, por que eu não estou passando um componente específico? Porque o component é uma classe é, mais geral, né? Mais genérica dos outros componentes. De um JTestField, por exemplo, de um JButton, por exemplo, eles herdam de componente. Então, a gente tem essa forma mais genérica de estar passando. E a gente vai chamar ele de comp mesmo, que é um componente. E o gridback constraints, chamar ele aqui de C, nosso constraint. Depois disso, a gente vai definir, vou até colocar aqui, ó, que eu acho que é mais perto, deixa eu tirar isso daqui. Ele não vai pra cá, né? Aí. Vou colocar ele mais próximo aqui, que fica mais fácil de visualizar. Nos parâmetros, a gente vai precisar
grid X. Lembra que a gente falou de grid X, grid Y. Vamos precisar também do grid width. Width. O grid height. Vou pular de linha aqui para não ficar mal organizado. Aí a gente vai precisar dos pesos, né? Os pesos são do tipo double e não são inteiros, porque eles também são multiplicadores. Lembra que são multiplicadores, então são double. Então aqui como double, a gente vai ter o weight x e o weight y. Y. Depois a gente tem um anchor, nossa âncora, e por fim o fio. São esses parâmetros que a nossa função vai receber. Muitos parâmetros, né? Mas isso aqui é porque só eu quis utilizar a maior quantidade de atributos possíveis. Claro que se vocês não quiserem utilizar, tem uns que são padrões, vocês não precisam manipular sempre. Mas coloquei aqui todos que eu lembrei de colocar. Acho que só ficou de fora mesmo o pad, né? A gente não vai utilizar porque a gente já define um set lá, então não precisa a gente estar utilizando Porque, claro, na minha visão não foi necessário. Se vocês acharem necessário, coloquem. Mas não era necessário colocar uma margem e um padding, né? Não precisava disso configurado, não. Nossa, tá dando uma deitação, né? Enfim. Feito isso, a gente vai configurar agora os valores para o nosso constraint. Lembra que a regrinha modifica o constraint e depois adiciona ele o componente no container. Então, aqui ele vai chamar os atributos, né? Grid X, que vai receber o grid X, que é o nosso parâmetro. Aqui é só uma passagem de parâmetros mesmo, gente. Podem ir fazendo aí. Eu vou fazer aqui. Aqui, ó. Height. Width. Acho que eu não sei, deixei nenhum passar, não. E aí, quando vocês terminarem de fazer essa parte, vocês vão adicionar o componente no container. Quais formas de fazer isso? Vocês podem aceitar um layout pro... Aliás, pode aceitar os constraints, né? Adicionar os constraints aceitar os constraints do seu grid bag layout antes, mas existe uma forma de você passar isso diretamente, setando os constraints e passando os constraints e o componente junto, né? Que é chamando o seu container do próprio JPanel, né? Passa um add e é aqui no construtor, só botar uma vírgula, que ele recebe dois parâmetros, e você passa o constraint. Pronto. Conseguiram fazer aí? Estão fazendo ainda? Calma aí, já tô terminando. Certo. Eu terminei. Pronto. Beleza. Mas conseguiram acompanhar a lógica do que a gente fez aqui? Que é essa parte de ADD, que não, a gente não passa no nosso layout, a gente não seta o layout com o set constraints, né, no layout, depois a gente adiciona, a gente faz direto. Só chama o container e aí esse método ADD ele tem uma forma de você passar a constraint junto com o componente. Conseguiram entender o que a gente fez aqui? Sim. Sim. Perfeito.
Então, o que a gente vai fazer agora é basicamente configurar, agora que a gente tem já o método de adicionar componente, a gente pode estar já pensando na forma de a gente adicionar esse componente já no nosso layout. Então a gente precisa lembrar que como o Grid Bag Layout ele organiza componentes em grade, a gente vai sempre pensar em uma linha e as colunas. Então, para a primeira linha, a gente pode estar pensando em adicionar os labels, né? A formato que eu quero esse layout é um label, um campo. Aí embaixo, um label, um campo. Então, basicamente, a ideia é ele ficar de uma forma que posicione ali numa mesma coluna, posicione diferentes componentes. Então a gente vai passar de começo, né? A gente vai adicionar na primeira linha o label e o seu respectivo campo de texto. Então a gente vai ter que colocar como comentário na linha 1, para colocar o filme. Vai ser o nome do filme, né? E aqui embaixo a gente já coloca a adição do componente. Chama o método que a gente acabou de escrever, que não precisava ter passado bastante coisa, calma. No método aqui, ó, a gente recebe o container. Qual que é o container? Nosso painel principal. Qual que é o componente? Como a gente não precisa guardar esse JLabel, a gente só escreve ele aqui, JLabel, e a gente coloca filme aqui como valor. Vírgula, próximo parâmetro é a constraint. A gente passa que a gente já criou a nossa constraint aqui em cima. Só passar ela. O próximo é o grid X e o grid Y. Quero que ele esteja no 0, 0, né? Porque é o primeiro elemento do nosso grid bag layout. Então, quero que ele esteja no 0, 0. Perfeito. Em seguida, a gente já tem o grid width, né? Quantas linhas, quantas colunas, né? O grid width e o grid height. Quantas linhas, quantas colunas ele pode ocupar, ele vai ocupar, né? Então eu vou colocar que ele vai ocupar uma linha e uma coluna, ou seja, um bloquinho, com quais pesos, né? Agora nossos parâmetros são os pesos. Quero que ele não tenha peso algum. Vou colocar assim 0 ou 0.0 para lembrar, né? Vou colocar 0.0 só para a gente lembrar que é um double. Então, o próximo parâmetro que a gente vai ter para especificar é o nosso anchor, né? Nossa âncora. Então, eu quero que esse cara, se a gente voltar aqui, quer ver? Se eu voltar aqui, eu quero só especificar onde que ele vai estar se ele não tiver tamanho suficiente para poder ocupar a minha célula. Eu vou colocar um valor irrisório de, por exemplo, no oeste, né? Porque eu quero que ele esteja à esquerda. Digamos que o meu componente, o meu JLabel, por exemplo, ele não tenha tamanho suficiente para ocupar todo a minha célula. Então eu não quero que ele fique no centro e o texto ficar no centralizado, ou à direita e o texto ficar à direita, né? Então o que eu vou fazer aqui vou voltar para cá. Onde que eu tá? Cadê? Que sessão? Deixa eu fechar esses outros aqui. Aqui, cada sessão. Então o que eu vou fazer é chamar o grid by constraints, ponto, e vou passar para ele o hash, certo? Deixa eu chegar para cá, dá uma olhada visualizando. Em seguida a gente precisa passar, a gente precisa passar o fio dele, né? Então, de que forma ele vai expandir se eu expandir minha tela. Como que no nosso caso a gente vai precisar que ele expanda se eu manipular a minha tela em algum momento, nosso painel,
Vou colocar como none. Grid bag. None. No nosso caso, a gente não teria uma relevância de configuração, mas vou só configurar algumas coisas diferentes no final lá, só para ver que dá para, né, as opções diferentes que dá para colocar, mas como nós setou o nosso internal frame para não ser redimensionável, isso não vai fazer tanta diferença, só para caso vocês forem estudar posteriormente, vocês terem como ver o que tem diferente. Por que tá usando aqui? Não aplicável para os argumentos. Faltou alguma coisa que a gente não colocou? Painel. Componente, constraint. Grid X. Peso, anchor. Inteiro. E o nome também inteiro. Vai colocar de novo. Ué, gente. Será que eu tô deixando alguma coisa passar que eu não tô vendo? Se eu cair aqui pro privado, será que ele... Opa. Acho que tem nada a ver, né? Não, nada a ver. Tá como público, era pra ele tá chamando isso aqui. Parece que ele não tá reconhecendo esses dois últimos. Esse daqui, na verdade. Weight X, weight Y. Ah, é porque eu coloquei. Corrija aqui se vocês tiverem colocado errado, gente. É double. Coloquei como int no impulso. Mas enfim. E aí, depois que eu vou precisar adicionar aqui agora, vou até copiar essa linha. Podem copiar também e colar embaixo, só pra gente agilizar. Copia aqui e a gente vai modificar só o posicionamento deles, né? E as linhas que ele podem ocupar, só que vai ter diferente. Então, diferente, eu vou querer que ele ocupe no grid X o 1. E eu acho que ele só... Ah, eu quero que ele cresça também, né? Tem essa questão. Se eu expandir ele horizontalmente, eu quero que ele cresça, caso horizontalmente também. Então eu teria que colocar o peso aqui dele para 1. Alguém levantou a mão? Ah, vai precisar sair? Precisa sair agora. Obrigado pela monitoria. Até a próxima. Obrigado, Jean-Marc, por ter participado. A gente vai encerrar daqui a pouquinho também. Obrigado por ter participado. Continuando aqui, basicamente a gente vai ter um posicionamento diferente também para as duas formas, né? Como eu falei, eu vou querer que ele apareça no center aqui nesse caso. Vou passar aqui como center. E aqui eu quero que ele ocupe horizontalmente. Para todas as próximas configurações, a gente vai ter esses posicionamentos iguais, né? Para esses dois componentes aqui de cada linha. O que vai diferenciar é o posicionamento deles, né? Então, a gente vai ter aqui embaixo, por exemplo, aqui embaixo, por exemplo, na linha 2, a gente vai ter a sala, né? Pode até copiar aqui, ó, copia os dois. Só para agilizar, porque ainda tem um conteúdozinho. E parece que a gente está chegando pro fim, talvez. Já temos 1h30. Então, vou tentar ser um pouquinho mais rápido, mas qualquer coisa depois só a gente reassistir. Aqui em cima a gente tem que trocar, né? Não é um JLabel que a gente vai ter. Esqueci de passar essa parte, mas vai ser, como a gente já setou o JLabel, aqui embaixo vai ser o nosso JTest Field do filme. Vai diferenciar. E aqui a gente troca o nome do filme por sala, e aqui embaixo a gente passa a sala, né? O campo da sala.
Vou colocar uma vírgula aqui, né? Porque comeu a vírgula. E aí, o que vai modificar agora são os posicionamentos. Então, aqui eu vou querer que ele seja na linha de baixo. Então, eu troco meu grid Y, né? Como a gente tá passando por linha de baixo. Aqui também eu vou precisar trocar minha linha de baixo. E o posicionamento da coluna pode deixar aí no mesmo lugar, porque é só na frente um do outro. E em seguida a gente vai já estar setando a configuração padrão, né? Que a gente vai ter comportamento padrão para o restante deles quanto ao width e height e width e grid height. E para o weight x e weight y vai ser a mesma configuração também para todos os outros. Então, o que vai modificar mesmo vão ser esses posicionamentos. Aqui embaixo a gente já vai para a linha 2, a linha 3, quer dizer, linha 3, que vai ser a de data, né? Deixa eu configurar a data. E o formato dela basicamente vai ser o que a gente já veio colocando nos outros, que é esse formato aqui de data, mês e ano. Você pode copiar também, copia, cola e modifica só aqui, ó, data. Opa, data, você coloca a data de início. Vamos colocar uma coisa mais opa, início, tá difícil, quer ver? Aqui. Uma data de início com um label mais semântico, né, para o usuário saber o formato que ele tem que especificar. Aqui a gente pode colocar uns dois pontos, assim, que vai estar um na frente do outro, né? Vai estar esses componentes vão estar na frente do outro, pode estar colocando esses dois pontos para especificar nas que vem logo em seguida. É só uma coisa visual mesmo. E aí a gente vai, obviamente, modificar a coluna. Modifica a coluna. Igualmente, modificamos a coluna aqui também embaixo. O restante da configuração pode estar deixando da mesma forma, porque a gente já configurou isso para os outros componentes. Então, vai ser isso daqui e a última linha não, né, mas a última linha de linha 4, né, a última linha de campos para hora. Aí você tem formato da hora em minutos. Novamente, copia aqui, coloca embaixo. E aí você vai só passar aqui hora de início e o formato dela você troca aqui também. HHMN, que é o formato de hora minuto. Em seguida a gente vai só modificar novamente o funcionamento da linha que a gente vai estar utilizando para esses componentes. E o restante novamente é proporção de 1 para 1, né, de tamanho, vai estar ocupando quantas telas, né, quantas colunas e quantas linhas, mesma proporção dos outros que estavam já posicionados. O que vai diferenciar o tamanho deles é realmente o tamanho dos componentes. E em seguida a gente tem que adicionar os botões, né? Para a gente adicionar os botões, a gente vai estar trabalhando com um novo painel, né? Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar com outros painéis, por isso que a gente fez aquela função recebendo o painel. Então agora a gente vai criar aqui, colocar aqui até como linha 5. O que a gente quer é que os botões, vou colocar como inscrição, botões vão estar alinhados à direita. Quero que os botões apareçam no canto direito, né? No finalzinho da tela, mas no canto direito, não no canto esquerdo ou no meio. Se vocês querem no meio também, podem configurar da forma como vocês preferirem, mas pensei da gente fazer no canto direito. Então, a gente vai ter aqui um novo JPanel, criar um novo JPanel e chamar ele de painel dos botões, painel botões. Aqui você já passa um New Grid Bag Layout
A gente já tem um painel com grid bag layout. Embaixo a gente vai criar outra constraint. A gente vai colocar, chamar de BC agora, bag constraint, né? E new grid bag constraint. E aqui embaixo a gente já vai setar o nosso inspect padrão. E aí a gente vai, deixa eu ver, para ser constraint, inspect, new. Diferentemente dos outros, eu quero que esse inset, essa margem não exista nem pro topo, nem pro bottom, né? Nem pro topo, nem pra parte de baixo. Quero só que seja uma margem ali nas margens laterais dos elementos, entre eles, né? Então eu vou colocar aqui 0, que como a gente estava usando 6 lá, vou usar 6 aqui também. 0 aqui e 6 aqui, certo? E em seguida a gente vai setar outro valor padrão para eles, que vai ser o do grid X e do grid Y, que vão estar todos na mesma linha, né? Aqui nesse caso a gente vai modificar no começo, né? Ele vai ter um grid X, um grid Y, e depois ele vai só modificar o grid X dele pra gente estar colocando posicionando um na frente do outro, né? Um ao lado do outro, mais precisamente. Então, aqui a gente vai passar opa, tem que chamar o PC, né? Grid X na primeira posição, 0. Em seguida, BC.grid Y, 0 também. E aí a gente adiciona já esse botão no nosso painel, porque ele já vai estar nesse posicionamento. Então a gente vai ter painel botões.add, adiciona o botão de salvar primeiro, passa a constraint dele. E em seguida eu só preciso modificar onde estava o grid X, que é a coluna que eu quero que o próximo botão esteja. Eu lembro que eu quero um do lado do outro, então eu preciso modificar o grid X. Vai ser 1 agora. E aí eu adiciono outro botão. BT cancelar. E passo também o constraint dele. Em seguida, o que a gente vai precisar fazer agora é adicionar esse painel no nosso painel principal. Então, agora a gente vai chamar a nossa função add componente. Já tem aqui essas 3 variáveis aqui que ele veio já indicando, pode deixar, que a gente vai mudar essas daqui. Então, a gente vai passar, eu quero que ele esteja no funcionamento 0, né? No eixo X, no grid X, 0. No grid Y, eu quero, ou seja, na coluna 4. Ou seja, eu quero que ele esteja super à esquerda, mas que ele esteja na coluna 4, que é a linha 4, depois da linha 5, né? Em seguida, a gente vai ter que passar o nosso grid width. Aqui para o nosso caso vai ser 2. Quero que ele ocupe duas colunas, né? Não uma só. E como altura eu quero uma só. De restante é o que a gente já tinha configurado antes. O tamanho 0.1. Não, 1.0 quer dizer. E o outro 0.0. E aqui pra gente passar só a questão aqui do nosso anchor, a gente vai configurar de uma forma diferente. O grid by constraints. Vamos passar o southeast. E o grid by constraints pro fio none. Não quero que ele expanda nem verticalmente nem horizontalmente. Em seguida, a gente está trabalhando com border layout nos nossos painéis, né? Mas eu quero que esse painel ele seja inserido direto no nosso internal frame. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai trabalhar com site layout, a gente não precisa estar trabalhando com grid bag nesse caso, que seria um layout mais complexo, mas eu posso só fazer um new border layout, certo? E adicionar esse painel. Adicionar o painel, opa.
adicionar esse painel principal. Painel principal. Não, botões não. Painel principal. Aí. Adiciono ele no centro, que ele vai ocupar já a nossa tela útil inteira. Que a gente passa o tempo. Perfeito. O que a gente não fez de configuração antes que a gente vai fazer agora é basicamente só setar o tamanho do nosso JFrame, tamanho preferido, né? Então, set preference size, que ele não tem um tamanho ainda. A gente vai passar com new dimension. Vou colocar aqui um tamanho irrisório, vocês podem testar com outro tamanho, mas eu vou colocar aqui, já fiz o teste antes, né? Vou colocar 480 por 240. Em seguida eu dou um pack, só para organizar meus elementos com base nos tamanhos preferidos dele. E passo a localização que eu quero, porque a gente já fez essa configuração antes, né? Vocês visualizarem aqui. A gente tem que ver qual que é o set location. Podem copiar aqui o que está aqui, vocês podem copiar já esses dois últimos trechos, ou fazer na mão mesmo, que é o set location passando a posição de onde o frame vai aparecer e o set visible dele, como true. Feito isso, a gente tem a nossa forma de trabalhar com o Grid Bag Layout no quesito visual, né? O que a gente vai ver agora são o restante da lógica mesmo que faltou pra gente configurar nossos botões só, coisa rápida. Eu vou tentar ser rápido, aliás, que a gente tem 10 minutinhos ainda, mas acho que dá pra passar assim. Como eu comentei, a gente tem uma função aqui para a gente poder controlar o que os nossos botões vão fazer. Então, o que a gente vai precisar fazer é uma verificação aqui dentro do Action Performed de que se o botão que eu clicar, ou seja, o Action Event aqui, Get Source, ou seja, estou pegando o recurso dele, se ele é o meu botão de salvar, eu vou fazer uma coisa, seria o botão de cancelar, que no caso eu posso até fazer, posso até fazer aqui, ó, ponto get source, se ele for o botão de cancelar, e eu vou até configurar que eu acho que esse daqui é o mais rápido. Basicamente, se ele for cancelar, eu vou fechar a janela. Então, vou chamar um this.dispose para fechar a janela. E dou um return aqui só para ele encerrar o action perform dele. Eu vou até colocar ele aqui em cima para já saber que tem que encerrar. E em seguida, a configuração agora da lógica que a gente precisa para poder estar salvando esse nosso objeto aqui no nosso programa. Então, o que eu preciso verificar quando eu vou salvar o objeto? Eu preciso saber se os campos estão vazios, né? Como que eu verifico se os campos estão vazios? Eu posso verificar cada um dos campos para verificar se um deles está vazio. Então, eu vou fazer um if. E aí, eu vou chamar no campo jtestFieldFilm. Ponto. Aí, eu tenho que lembrar de pegar o texto. Em seguida, eu tenho que dar um trim nele. O método trim, não sei se vocês estão afeiçoados, mas o método trim ele tira os conteúdos de espaços em branco das duas laterais. Então, se tiver um texto vazio, ele vai reconhecer que é um texto vazio, né? Ele vai tirar tudo, vai continuar um texto vazio. E aí eu tenho que fazer um comparativo com equals se ele é um texto vazio. Ou seja, aqui eu estou verificando se ele é um texto vazio, mas eu quero verificar se ele não é um texto vazio. Ou seja, vou fazer isso daqui. Só vou salvar se ele não for um texto vazio. E aí em seguida, vou até colocar aqui o X. Em seguida eu preciso fazer um e-comercial, comercial, para verificar a segunda. Fazer a segunda verificação. Posso até copiar aqui, vamos ser mais rápido. Copia aqui. Cola e só troca o nome do campo. Agora, na sala, a gente verifica se é um texto vazio. Igualmente, a gente vai fazer para o campo. Colocar um e-comercial aqui. Vão ser 4 campos, né? A gente vai fazer 4 verificações. Para o campo da data e para o campo da hora.
Perfeito? Isso daqui já garante, faz garantia da verificação, né? Se os nossos campos estão ou não estão vazios. Caso eles não estiverem vazios, eu vou querer salvar esses dados, né? Então aqui, o que eu vou fazer é capturar esses dados. Opa, dá um aviso de coisa. Ah, qual a diferença a Raíssa aqui perguntou no chat, que eu acho que não tá aparecendo pro, pro chat da live, né? Mas ela perguntou basicamente qual que é a diferença do exempt pro trim. O trim, ele vai tirar os como que fala? Vai tirar os campos, os espaços vazios, né, das duas laterais. E aí ele vai te retornar o valor que está lá dentro. Então, o exempt, ele só verifica se ele está vazio, né? Ele vai retornar ali um booleano, um falso ou vazio. Mas como eu quero pegar esses valores depois, eu vou só chamar esses valores armazenando em strings. Então, se ele for vazio, eu não vou armazenar em string, entende? Deu pra entender? Basicamente é assim, se ele tiver o exempt, se você tiver um espaço em branco, ele considera que não é vazio. Entendeu? Ah, tá, entendi. Entendeu? O trim basicamente ele tira os espaços e verifica. Aí a gente verifica se é igual a gente vai fazer essa verificação aqui igual entre aspas para ver se ele não tem nada mesmo com nenhum conteúdo. Então, continuando aqui, a gente vai capturar, a gente vai armazenar isso em uma string, basicamente. Chamar aqui de filme, que a gente vai construir o nosso objeto. Então a gente vai ter esse filme aqui. Ou não. A gente vai capturar ele. JTF do filme. Pega o texto. E pega o trim. A gente vai fazer basicamente isso aqui para todos os campos. Então, todos os 4 campos. Então a gente pode copiar e colar, copiar e colar. Só trocando os nomes. Sala. Aqui é o JTF sala. Aqui é a data. Vou colocar data em string, né? Vou colocar sem string. Data início também. Hora em string, porque a nossa hora e data armazenada no objeto não é string, né? Mas aqui ela vai ser JTF, hora início, a mesma coisa. E agora a gente vai passar um formato que a gente quer para armazenar no nosso no nosso objeto, né? Porque no nosso objeto aqui da sessão, a gente faz uma conversão aqui e tudo mais. Na hora que a gente está setando a data, setando a hora, e a gente armazena esse formato de data no formato que a gente especificou. Então, para fazer isso, a gente vai chamar a classe, né? A gente vai fazer um simple date format. A gente vai passar aqui, ó, cria um simple date format. E a gente chama stf data new simple date format. Aí a gente passa aqui dentro o formato que a gente quer que seja salvo. Então a gente quer o formato de dia, mês e ano. Perfeito? E aí, como eu quero que na hora que eu for verificar se esses campos realmente estão corretos, eu não quero que o meu programa ele aceite um formato errado. Digamos que o usuário informe lá o ano primeiro, o mês depois, o dia depois, ou o mês primeiro, o dia depois. Eu não quero, eu quero que seja nesse formato que eu especifiquei. Então, eu vou colocar o set leniente dele, ou seja, se ele é tolerável, né, como false, que eu não quero que ele deixe passar, ou seja, ele não vai ser leniente.
E a mesma coisa eu vou fazer pra hora. SDF, hora, new, template format. Agora passando o formato de hora, que é horas e minutos. Em seguida, eu vou vir já e chamar aqui o set element, data não, hora. Mesma coisa, não quero que as horas sejam passadas de forma errada. Opa, tal. Feito isso, o que a gente vai fazer agora é tentar converter esse formato de string para data para a gente salvar. Não necessariamente, mas só para ver se realmente esse formato está certo. A gente não vai salvar em formato de data, porque a nossa sessão, lembra que a gente trocou e nossa sessão recebe string para facilitar a nossa vida? Mas a gente, basicamente, a gente vai fazer essa verificação só para ver se o usuário realmente não está digitando alguma coisa errada, a gente poder tratar isso num try-catch. Então a gente vai chamar abrir um try-catch aqui. A gente pode só armazenar aqui para não falar que a gente não está armazenando, mas a gente não vai utilizar esse valor. A data, que vai ser, aí para a gente recuperar, fazer essa conversão, a gente tem que chamar o nosso objeto SimpleDateFormat e a gente vai pedir para ele fazer um parse. E receber um string, que é a string que a gente tem, não é de hora, é de data, aí, que a gente tem lá em cima já armazenado. Por que ele está usando aqui? Eu acho que é porque é um... Tem que informar que é um parser, né? Parser exception. Pra ele parar. Ah, não, eu acho que ele porque tá tratando como é. Aí. Aqui, por que a gente não converte? Ah, é porque eu importei do SQL, desculpa. É o date do útil, tá, gente? Aí, ó. Toma cuidado na hora de vocês. Por que ele não tá importando agora? Deixa eu trocar aqui. Cadê? Tira esse KL aqui. Aqui. Aí, pronto. Lembra de importar o do útil, tá, gente? Não é o SQL, que também tem uma classe do Java SQL para importar de date. E depois a gente faz o mesmo pra hora. SDF hora, par, agora sim, hora string. Só para verificar. Se essa conversão der errado, ele vai cair na exceção e aí a gente vai tratar essa exceção informando para o usuário que ele não pode digitar um campo de forma errada, né? E aí, digamos que ele passe, que ele consiga fazer essa conversão, né? Ó, já deu a hora. Vou tentar ser mais rápido aqui. E aí, qualquer coisa a gente continua amanhã. Só falta um pouquinho de... aliás, eu acho que como é só as questões de configurar o salvamento e depois você as exceções, posso até passar direto para vocês depois eu upar no GitHub. Aí só vem quais são os tratamentos de exceção, mas basicamente o que a gente vai fazer aqui é entender que os formatos já estão validados. O que a gente precisa fazer agora é adicionar essa seção à nossa lista de sessões, né? Que está no nosso Cinema Desktop. Inclusive a gente tem que criar, esqueci de citar essa parte. Acho que já está criado, né? O nosso Cinema Desktop a gente armazena. Tem aqui a lista de sessões, não, aqui JList, né? Aqui, ó, sessões. Uma relist de sessão. Então o que a gente vai fazer é chamar aqui a nossa sessões e a gente vai adicionar essa sessão. A gente vai criar uma sessão aqui adicionando new sessão e já até autocompletou. Basicamente, isso daqui já faz adicionar no nosso os elementos. Mas além disso, eu quero exibir, né, uma mensagem, mas depois que eu exibir essa mensagem, eu vou só limpar aqui os campos de texto. Ó, vou até comentar aqui, ó, limpa os campos de texto. E aí eu vou ter, basicamente, vou chamar cada um dos campos de texto, vou setar o texto dele como nulo. Campo de texto com nada escrito. Então, assim eu dou o efeito de estar limpando os meus campos de texto.
set teste. Vou copiar esse set teste aqui, ó. Copiar. E aí eu só mudo os campos. Prontinho. E aí, antes disso, né, como eu comentei, eu quero exibir uma mensagem pro usuário. Então, eu chamo um JOption pane, show message dialog, Vou colocar aqui parente nenhum. Quero que seja exibido no meio da tela. A mensagem, vou especificar que é sessão cadastrada com sucesso. Certo? Opa, quero contar não. Aí, vírgula. Vou colocar um título confirmação, né? Que foi feito com êxito. E o tipo de mensagem de option pane, eu vou colocar de informação. Pronto. E tem um comportamento padrão. E aí, de conteúdo de cadastro, é isso basicamente que a gente vai fazer, que vocês vão ver na hora que vocês forem pegar o código para revisar, é que vão ter outras formas de você verificar as exceções, né? Então, digamos que o usuário não tenha preenchido todos os campos, vai ter uma mensagem pedindo para preencher, né? Campos são obrigatórios. Se deu algum erro durante o cadastro, né? Que não seja de pass exception, vai ter um tratamento aqui de catch, um exception, e informando uma mensagem também, mas de resto é isso. Eu só não vou me estender mais por causa do tempo. Mas quanto às questões de grid bag layout, são essas. E eu vou estar upando também o conteúdo, tanto material também de estudo, para vocês estarem consultando. E vou adicionar também o vídeo no YouTube para vocês reverem. Quanto a isso, dito isso, né? Alguma dúvida? Dúvidas? Não. Certeza? Aham. Se tiver qualquer coisinha, pode me contatar no grupo, Tá, se quiser marcar um horário também, amigo. tá bom, eu vou marcar quando ele passar serialização. Serialização? Beleza. Hum? Amanhã o conteúdo tá. A sessão de amanhã vai ser. Estarei Mas aqui. vai tá bom. Só vai ser extenso, né? Espero que deva passar tudo a tempo. Sim. Enfim. Obrigado por ter participado, todo mundo que participou. Quem foi, quem ficou. Quem assistiu até aqui, digita aí, gente. Assisti até aqui. É isso, obrigado. Boa noite pra todo mundo. Boa E noite, bom descanso. Obrigada. igualmente.